Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Cada vez mais em 2024 a gente está pesquisando, a gente está preocupando com as dúvidas, não só das pessoas, dos médiums que trabalham na reunião de médiums, mas as pessoas que também frequentam aqui, que mandam às vezes, explica isso, explica aquilo, fala um pouco sobre isso, sobre aquilo. E hoje eu decidi falar sobre não falar. Que é uma coisa muito interessante. Pois é, o tema hoje é silenciar. Até quando, né? Gente, é interessante porque o silêncio, ele faz parte do nosso princípio de vida. Se você parar para pensar, você é um bebê dentro de um útero durante 9 meses em silêncio. A preparação para sua chegada é silenciosa. Você está numa barriga. Você não exprime lágrimas, você não grita, você não fala, você não berra. Você só vai chorar quando você sair de dentro do útero e dar a primeira respiração aqui na atmosfera do planeta. E até lá é um silêncio. É um silêncio total. Há um provérbio chinês que ele fala assim: a palavra é prata e o silêncio é ouro. Ele quer dizer que é mais valioso o silêncio do que a palavra. É simples assim. É preferível silenciar antes de falar o que não tem importância, ou mesmo que venha prejudicar as pessoas ou instituições, ou ainda que gere a incompreensão, porque já sabemos que quando se está ofendido, a pessoa só ouve apenas o que pode magoar ela. Conclusão básica: silêncio é uma atitude necessária e importante na vida. Olha, gente, às vezes a gente fala por reagir. A gente acha que a gente está falando certo, que a gente está sendo justo, que a gente precisa daquilo. Mas a gente tem que recuar muitas vezes e calar a boca para entender o que a gente está fazendo. Por quê? Em seu significado, é a cessação de barulho, ruído ou inquietação. Isso é silêncio. Então é por esse motivo e por promover a paz de espírito é que a gente vai encontrar em várias casas espíritas ou em cartazes, né, nessas casas espíritas, ou mencionado pelos participantes que o silêncio é uma prece. Uma frase que Chico divulgou com muita força, né, muitas vezes. Porque a gente sabe, gente, o quanto a prece é auxiliadora e vitalizante. Tanto que, assim como ela, o silêncio, em muitas situações, se torna uma resolução, sendo mais construtivo e pacífico. Quando nós fazemos alguns segundos de silêncio, em vez de discutir, criticar ou agredir, a gente acaba usando a lei da atração e a gente absorve energia positiva. Naquele momento, você simplesmente se energiza. Sabe por quê? Porque somente no silêncio é possível acerenar o ânimo, refletir com calma, observar os fatos e situações com lucidez e tomar decisões com acerto. É um recurso valioso quando verdadeiramente compreendido. Em diversas circunstâncias, converte-se em porta-voz da verdade, do amor e da sabedoria. É aquela famosa frase: quem cala, consente. Mas consente o quê? Dependendo do quê? De que maneira? Então, calar-se, às vezes, é uma resposta. Na atualidade, a gente pode observar que poucos de nós sabemos valorizar o silêncio. Sabe por quê? Porque é devido já estarmos tão condicionados ao excesso de sons variados e estarmos hipnotizados pela mídia audiovisual, que a gente vive numa cultura social de fala como um meio de solução. Exatamente, a gente acha que falar resolve. E isso nos faz pensar que
comentar a respeito de tudo que nos aconteça ou que nós presenciamos, alegando que estamos levantando o quê? A bandeira da justiça. A gente começa a tomar essa atitude inconscientemente. Vivemos constantemente em ambientes barulhentos, que apresentamos muitas vezes dificuldade em focar no essencial para nós mesmos. E isso gera uma situação responsável pelo chamado fracasso social, onde a mente não consegue se equilibrar e conflitos diversos começam a nos atormentar, nos levando o quê? Para as várias fugas, como os vícios. É um processo gradativo. A tendência é que a situação se faça mais complicada a cada momento, já que em desarmonia, acabamos por contaminar de forma negativa os lugares onde nos encontramos e todos ao nosso redor. Olha só, falar é importante, mas tem hora. Silenciar mais do que falar é mais importante ainda. Tem uma amiga minha que ela fala sempre assim, ela sempre lembra, em qualquer reunião que a gente fala sobre silêncio, ela fala assim, Deus deu 2 orelhas, uma boca. Ouça mais do que fale. Quando a gente ouve mais, a gente começa a entender mais. O que nos sabota? Nos sabota ouvir alguma coisa, tomar uma conclusão precipitada, falar em cima e cortar o assunto. Isso vai causar em nós a sabotagem, a autossabotagem. A gente sempre vai cair na armadilha que a fala proporciona. E aí, meu filho, depois que você cai nela, a tendência é falar mais até o ponto de gritar. Por outro lado, a gente tem também a paz. Quando em paz, quando nossos próprios pensamentos nos proporcionam calma e melhores condições de discernimento. Nessa circunstância, é possível refazer-se dos problemas, refletir, observar, relaxar e, principalmente, orar. A oração e a meditação visam justamente restabelecer e manter uma quietude para que o divino dentro de você se reflita. Ele consiga mostrar-se, falar, oi, falar para você na sua cabeça, eu estou aqui para o que você precisar. Vocês sabem por quê? Porque é só no silêncio que se pode ouvir melhor a voz da consciência. E o divino é a sua consciência. Somente na quietude interior se consegue perceber com mais clareza as instruções dos espíritos superiores. E é esse estado de quietude é mais uma atitude interna do que externa. É simplesmente isso, não é outra coisa a mais. É o estado de silêncio que vai te trazer o momento de você pensar, puxa, eu estou bem assim? Eu começo a analisar. Às vezes a gente foge do silêncio porque a nossa cabeça está preocupada com alguma coisa, e quando a gente não entende que existe solução para isso, a gente começa a reagir de uma maneira que a gente tem que falar, porque falando eu não penso. E é preferível você calar-se e deixar o pensamento vir, e você enfrentar esses pensamentos e entender, do que você abrir a boca para falar e só se estrepar. Isso é um fato, tá? Isso é um fato, não adianta. Olha só, o homem sábio, ele vive em quietude. Ele só rompe o silêncio íntimo para falar o que é verdadeiro, útil e bom. Ele evita, sim, de ser mal entendido em suas palavras, ou mesmo ser reativo no tom de voz, evitando todas as discussões. Impossível, numa palestra sobre silêncio, eu não citar a monja Koen Roshi. Gente, ela nos declara que as pessoas nos controlam pelas nossas reações, por isso que nos provocam e nos tiram do sério. Não é à toa que essa monja escreveu um livro com o título O que Aprendi com o Silêncio.
E o livro dela é fantástico. Se você lê a trajetória da vida dela, você já descobre que muitas vezes silenciar foi o que fez ela chegar aonde ela está. Ela não está num estado de status. Ela está num estado de paz interior para ela mesma. Compreenda isso. Porque ela não fez nada disso para ter status. Ela fez porque ela queria paz. Ela queria a paz interior. E é muito interessante. As tarefas importantes e elevadas muitas vezes ocorrem no silêncio e no anonimato. Silenciando na grande maioria das situações, estaremos lucrando em paz e em saúde mental. Se você observar, perdão, se você observar Jesus e a história de Jesus, Jesus é levado para um julgamento, onde colocam uma coroa de espinhos nele, batem nele, xingam ele. Quando ele é questionado, quem és tu? Ele não responde nada. Na hora dele ser violentado, que ele foi surrado, ele não falou nada. Jesus, o tempo todo, a única resposta que ele deu foi: meu reino não é deste mundo. O resto foi tudo em silêncio. Jesus foi para o Calvário em silêncio. No último instante, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava na carne, reencarnado. E não há espírito que não sinta, em algum momento, um pouco dessa dor, desse incômodo, desse desconforto. Não é? E aí, Jesus não. Jesus, ele foi muito silencioso. Quando ele abria a boca, ele falava a verdade. Olha isso, porque, eu não sou como Jesus, mas você será. Porque todos nós, como espíritos, vamos evoluir. Isso é importante compreender. Olha só, se não treinarmos o calar e observar, a gente vai entrar num looping onde as discussões envenenam o corpo e infelicitam a alma, além de afastar de nosso caminho o que realmente queríamos. Além disso, nós vamos começar a achar que tudo é ruim e a sentir injustiçados o tempo todo e com certeza reclamar não vai resolver impasse e situação crítica de ninguém. Com certeza só vai piorar mais e mais. E além do mais, desesperar só acarreta sombras e a irritação só demonstra nossa reação ainda instintiva. A gente precisa mudar isso. Para a grande maioria dos males que nos alcançam, a fórmula mais eficiente é silenciar e meditar para proceder de forma correta. Manter o silêncio, compreender melhor a situação e agir ajudando, nos traz a certeza de que no tempo certo tudo se resolverá. E essa condição positiva vai nos levar ao estado de sobriedade. Daí a importância. Sobriedade e serenidade em nossos pensamentos. Isso vai gerar uma condição melhor que vai colaborar para o equilíbrio de qualquer dissabor, o que ainda reflete de maneira extremamente positiva em nossa reencarnação, já que para se perdoar e seguir em frente é necessário entender o quanto você consegue fazer isso em silêncio, sem guardar na essência sentimentos de ódio ou vingança. Olha que interessante. É importante a gente entender que o perdão ele é silencioso. O perdão, quando ele é declarado, ele é falado para a pessoa, é porque aquele problema pode ser perdoado, pode ser deixado para trás. Mas quando é um problema sério, a situação é uma situação delicada, que foi causada na sua vida por outra pessoa, mas você não quer guardar aquilo, mas não quer conviver com aquela pessoa, mas não quer guardar aquilo no seu coração, você perdoa em silêncio. Tá aí aquela história de que a minha mão direita não saiba o que fez a esquerda. Não há necessidade de falar para as pessoas quem você perdoa. Há necessidade de você entender que você não guarda mágoa no coração, que um dia aquela pessoa que fez mal para você te cumprimentar, você vai cumprimentá-la de volta, mas não vai precisar conviver, não vai precisar se aproximar. Essa é a maior intuição que nós podemos ter na
vida. E é importantíssimo, porque eu estou dando uma palestra sobre silêncio e todo mundo ao meu redor está fazendo barulho. Então, o correto é que somente quando tivermos a certeza de que a palavra pode ajudar, quando a gente sentir vontade de falar com sabedoria e sem medo, a gente abre a boca. Caso contrário, e ainda tenhamos dúvidas se devemos falar ou o que dizer, vamos optar pela manutenção do silêncio. Porque, através dessa prática, nós vamos conquistar a sabedoria no momento certo de se expressar, já que quem observa vê mais do que quem está gritando. Portanto, silêncio. Você não precisa falar nada por enquanto. É a melhor atitude que você vai tomar, é o melhor que você vai fazer. E agora, que eu acho que isso ficou bem claro para você, tá aí a resposta, eu posso até repetir para você e vou repetir com muito amor. Se você não tem certeza, mantenha o silêncio, porque através da prática desse silêncio você vai conquistar uma sabedoria. E essa sabedoria vai te dar exatamente a intuição do momento certo de se expressar. Porque você está observando em silêncio e não gritando. Você vai observar todos os gritos e vai entender tudo ao seu redor. Bom, tá explicado, eu acho que não preciso falar mais que isso. Precisa? Acho que não, né? Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz. Vai no canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque tem palestra lá para você assistir. E eu tô editando mais outras para publicar, tá bom? Muito obrigado pela paciência de sempre me ouvir. Até a próxima. Beijos de luz.